Oi, como é que é, gente boa? Eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz nesta manhã. Tinha um cântico, quando eu era bem novinho na fé, que dizia assim: meu coração amanheceu pegando fogo, é o fogo de Jesus que me queimou. Meu coração amanheceu incendiado, é o fogo de Jesus que me queimou. E aí então era fogo, fogo, fogo de Jesus, fogo de Jesus, fogo de Jesus, fogo, fogo, fogo de Jesus, fogo de Jesus, fogo de Jesus. E o seu coração amanheceu como? Irrigelado, empedrado, endurecido, cismado, incrédulo, desconfiado, triste, chateado, mal-humorado, como? Meu coração amanheceu pegando fogo. Antes da gente começar aqui, eu estava cantando um outro louvor aqui, antigo, para o Braulio, já nem me lembro mais qual era. Você lembra, Braulio, qual era? Mas eu estava cantando. Não era o derrama ao Senhor, não? Derrama, derrama. Derrama ao Senhor. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Isso, acho que é isso. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. E aí, por aí vai, meu coração está alegre, está cheio do amor de Deus, você entendeu? Cheio dessa alegria no espírito. Já amanheci o dia contente, desci, a minha caçulinha estava sentada lá embaixo, com distanciamento social, para tomar café comigo. Que coisa boa, vi aquela carinha linda, aquela bonequinha de 36 para 37 anos, tão linda, mãe de 2 filhinhos maravilhosos. Meu coração se enche de gratidão, de ternura, pela família que Deus me deu e pelo modo como nós nos relacionamos em amor, em graça, em perdão, em acolhimento, em confiança. É tudo muito lindo e eu estou muito feliz mesmo, apesar de poder ser vacinado antes e não ser, apesar desse caos à nossa volta, apesar dessa loucura inexplicável, meu coração amanheceu pegando fogo. É o fogo de Jesus que me queimou. Apesar de tanta falta de organização para imunizar esse povo, meu coração amanheceu pegando fogo. É o fogo de Jesus que me queimou. Fogo, fogo, fogo de Jesus, fogo de Jesus, fogo de Jesus. Ah, minha gente, deixa queimar o coração todinho. As florestas não, mas meu coração amanheceu pegando fogo. Eu quero preservar as florestas, mas quero que o meu coração fique todo consumido, como aquela sarça ardente que queimava, 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 mas não se consumia. E de cujo ambiente Deus falava, convocava e fazia o que viria a ser a manifestação da sua mão poderosa e do seu braço estendido. Olha que eu abri aqui em João 8, literalmente, 2 ou 3 minutos antes da gente iniciar o brolho, só está faltando a devotion. Aí eu abri aqui, botei os olhos em cima de João 8 e meu coração ficou pegando fogo. Foi o fogo de Jesus que me queimou. Então, gente, onde me incendeia eu fico.
Aonde eu sinto aquela chá do fogo santo, eu digo, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou estar. Olha que coisa linda. Primeiro eu vou ler, e depois eu digo umas palavras rápidas. Jesus, entretanto, depois que cada um foi para sua casa, no Monte das Oliveiras, ele foi para o Monte das Oliveiras descansar, cada um para sua casa e ele para o monte descansar. De madrugada, saindo do Monte das Oliveiras, na direção, provavelmente, claro, do templo, e todo o povo que o via no templo ia ter com ele, era o templo, o grande templo do rei Herodes, uma das maiores maravilhas do mundo. E ele, assentado num dos lugares à volta do templo, onde havia tantas ainda árvores, até hoje você vê oliveiras, outras árvores, lá naquele tempo havia muito mais. E ele se assentou num daqueles lugares e o povo veio se reunir para ouvi-lo. Então, os doutores da lei e os fariseus, os acadêmicos da Bíblia e os fariseus, que eram a seita mais rigorosa dos judeus, mais rigorosa do que qualquer outro grupo de fanáticos estritamente obedientes do literalismo da lei e cheios de outras invenções a mais, de usos e costumes incomparavelmente mais pesados do que o que você, por exemplo, conhece. Por mais fanático que seja o grupo, ainda era menor no seu fanatismo do que os fariseus. E os escribas construíam um embasamento bíblico para o fanatismo deles. E eles, então, escribas acadêmicos, olha só o nível de gente. É gente versada em teologia, em história, em ensino dos rabinos, são teólogos, são historiadores, são exegetas do texto bíblico, hebraico, são pessoas cultas, entendem, falam latim, falam grego, falam aramaico, mas dedicaram tudo isso às minúcias, às fimoses da Escritura, para tentarem encontrar pretexto para esmagar seres humanos. Essa é a tarefa deles. E os fariseus são os executivos do esmagamento. E trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Ninguém adultera sozinho. É claro, tinha um cara em cima dela, eles estavam nus para serem surpreendidos. Não foi uma fofoca, foi um flagrante mesmo. Abriram a porta, já sabiam, correram lá. Oh, eles estão lá, estão se pegando, estão se traindo. É o marido da fulana e a mulher do cicrano estão lá. Nesse lugar aí vai aquele bando de teólogo, aquele monte de santarados fariseus, vão lá em silêncio, abre a porta, pegamos! Aí corre em cima, eles estão nus. Mas o que acontece é que eles liberam o homem, né? O homem, pelo amor de Deus, doutor fulano, não, reverendo cicrano, pastor não sei quem. Todas as figuras, eu só estou usando nomenclaturas contemporâneas para designar aqueles seres antigos de 2000 anos atrás. Aí os homens disseram, escapa por aqui. Se enrola aqui, pega a tua roupa, corre para casa, não diz nada a ninguém. Mas a mulher, eles pegaram nua, e levaram-na, no máximo com um pano simples, para cobrir a nudez imediata, só porque para eles era lascivo. Eles sentiam um desejo nela. Eles olhavam e tinham desejo lascivo na mulher apanhada em adultério. Do jeito que ela estava, desgrenhada, cabelada,
revolta dos movimentos da cama, do amor, pegaram-na assim e a levaram até a presença de Jesus, a mulher que fora surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos os que estavam reunidos ali para ouvirem Jesus, e junto com os outros muitos que vieram com eles em alarido, felizes porque seria um dia glorioso de apedrejamento, na presença de Jesus. E eles queriam ver qual seria a reação de Jesus, se ele consentiria no apedrejamento, ou se ele se autoincriminaria, defendendo a adúltera, ficando do lado errado da história da religião, se condoendo dos marginalizados, dos pecadores, das adúlteras, das prostitutas, meretrizes, dos seres que não tinham lugar nenhum no ambiente da respeitabilidade religiosa. O que os escribas, os doutores da lei e os fariseus santarados queriam era ver se ele assumia um lado antagônico ao mandamento, segundo eles, da lei de Moisés quanto ao apedrejamento de adúlteros. Essa era a situação toda. Eles não estavam nem aí para adúltero, eles queriam ver como é que Jesus reagiria. É teste. São diabos tentando Jesus, querendo ver como é que Jesus reage, se ele é traído pela humanidade dele, pelo amor dele, e fica do lado da pecadora, ou se ele assume o lado da ortodoxia acadêmico-religiosa e fica do lado daqueles que vinham com esse afã santarado de apresentarem uma mulher frágil, apanhada numa condição vergonhosa, para que sobre ela se exercesse um juízo perverso. Essa é a ambiência psicológica, por isso eles a colocam no meio de todos. E então disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Não é fofoca, a gente viu, a gente pegou, a gente arrancou da cama. Ela está nua aqui, na tua presença. E aí prosseguiram. E na lei de Moisés, Moisés, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Na realidade, na lei de Moisés, isso estava escrito, mas era para os adultos, não eram para tais mulheres. Tais mulheres já era a leitura seletiva baseada numa hermenêutica machista, chauvinista, misógina, patriarcal, do supremacismo masculino sobre a fêmea. Moisés disse que o casal adúltero deveria ser apedrejado. Mas eles, como todos, fazem leituras seletivas. Escolhem da lei o que lhes convém e como lhes convém aplicar. É assim que fazem todo dia, o tempo todo, até o dia de hoje. Se você não aprendeu que é assim, meu Deus, abra o olho, garoto, garota. Mas é assim que fazem. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, é seletivo aqui para eles o entendimento interpretativo da lei, sejam apedrejados. Tu, pois, que dizes? É tentação, é Satanás. Não é no deserto, mas é aqui no chão do templo. Não é no pináculo, mas é no átrio, tentando Jesus. A religião tentar Jesus o tempo todo. Na realidade, a religião é uma tentação para Jesus de dia e de noite. Então, isto diziam eles, tentando. Olha só. Isto diziam eles, tentando.
São diabos humanos tentando Deus com as suas leis, com os seus regimentos, com as suas convenções, com as suas tradições, todas desumanizadas, todas endurecidas, todas impermeáveis, todas sem compaixão, todas sem misericórdia, todas sem acolhimento, todas desumanas até não poderem mais encontrar um chão de desumanidade mais profundo. Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Acusar a Jesus, imagina aqueles que, não sendo Jesus, agem como Jesus. Agem como Jesus. Tratam a vida como Jesus ensinou. Esses, então, são infinitamente mais, não só tentados, mas oprimidos, como quando tomam uma posição diferente daquela que os regimentos da morte religiosa estabelecem. Então, diziam ele, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se ao chão, escrevia na terra. E aí, o que ele escrevia a gente não sabe, né? Tem alguns pregadores, batistas, presbiterianos, pentecostais, e ficam supondo, fazendo ilações, que Jesus estaria escrevendo os pecados de cada um deles, os adultérios de todos. Mas o que não se diz na Escritura não deve ser objeto das nossas especulações religiosas, especialmente. Jesus estava escrevendo no chão. Podia estar escrevendo uma coisa totalmente oposta. Podia estar dizendo, o meu Pai é amor. Podia estar dizendo, o meu Pai é misericordioso. Podia estar escrevendo, meretrizes vos precedem no reino dos céus. Podia estar escrevendo, quem estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Ou poderia não estar escrevendo nada, poderia estar desenhando uma árvore. Poderia estar desenhando uma criança segurando na mão do pai, poderia estar fazendo o que ele quisesse. E o resto é especulação. Se fosse essencial, ser-nos-ia dito o que ele estava escrevendo, mas se não nos disseram o que ele estava escrevendo, é porque, sinceramente, pode passar despercebido, sem nenhuma consequência para o resultado do acontecimento. E aí, ele escrevia no chão. Mas ouvindo eles, Jesus escrevendo ali no chão, escrevendo no chão, e eles insistiam. Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E ele escrevendo no chão. E aqui diz, como insistissem na pergunta. Imagina quantas vezes eles perguntaram. Olha, Moisés falou, e tu, que vais dizer? Fala. Grupos diferentes, jovens, velhos, gente de meia idade, todo mundo perguntando, e eventualmente até algumas mulheres, filhas da maldade, que tinham ciúme, inveja dessa adúltera, bonitinha, novinha, gostosinha, lindinha. E às vezes, nessas horas, até as mulheres se unem como bruxas de acusação, jogando mais culpa sobre a mulher, enquanto os homens babavam e insistiam. O que tu dizes? Moisés falou isso, e tu, que tu tens a dizer? E Jesus escrevendo no chão, mas como eles perturbassem com a pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, olhando em cada olhar, em cada face, ele diz, aquele que dentre vós estiver sem pecado,
seja o primeiro que comece a tirar pedra. É isso que eu digo. É isso que eu digo. Moisés mandou apedrejar homem e mulher adúlteros, para limparem Israel do espírito da traição e para não imiscuírem famílias onde um homem vem a criar o filho que foi gerado por um outro homem numa relação de traição. E era homem e mulher na implicação. Agora, vocês querem saber o que eu penso do que Moisés disse e do que vocês gostam de cumprir de maneira seletiva, doente, tarada? Querem saber? Então deixa eu dizer. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que pegue o seu tascão de pedra. Comecem a jogar pedra, seus idiotas, joguem pedra. Sejam os primeiros a atirarem pedras. Uma pedra dessa caindo na cabeça de uma pessoa, você já imaginou o estrago que faz? Na testa, centenas de pedras. É uma morte das mais perversas, essa morte por apedrejamento. E como cada um joga uma pedra, dilui a culpa social do crime individual, passa a ser distribuído pela coletividade participante. Todo mundo já com uma pedra na mão, e Jesus, vendo aquelas pedras na mão, disse: olha, seja lá o que Moisés tenha dito, o que eu digo é o seguinte: quem de vocês não tiver pecado, nunca tiver adulterado, nunca tiver desejado pegar essa mulher, nunca tiver furtado, nunca tiver roubado, nunca tiver mentido, nunca tiver dito falso testemunho, quem dentre vós estiver sem o pecado dela ou qualquer outro pecado, que todos são semelhantes ao dela, segundo a lei de Moisés, seja o primeiro a tirar pedra. E não falou mais nada. O texto diz que ele acaba de dizer isso e, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Abandonou a questão, se retirou e entrou num estado de intimismo pessoal, ficou escrevendo no chão, e eles assistindo aquilo ali, e ele completamente alheio à decisão deles, disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. E voltando, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta de Jesus, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começando pelos idosos. Aquele pessoal que tinha adulterado o mundo, tinha uma acumulação estratosférica de culpas, tinham camadas, layers and layers de paleontologia culposa, desde a mocidade. E a gente que não podia olhar para o lado, que encontrava o olhar da mulher de alguém com quem eles tinham estado escondidos, mentirosos, falsos, enganadores, que tinham apenas aprendido a arte da dissimulação, de adulterar sem dar flagrante, sem permitir flagrante. A começar desses mais velhos, com tanta acumulação perversa no coração, foram se retirando. Depois, na escala da idade decrescente, foram saindo um por um, até que ficaram apenas os jovens. Porque os jovens têm ainda pouca história, pouca memória e muita
potrícios, são potros do fanatismo. Jovens fanáticos são incomparavelmente mais enlouquecidos e capazes de fazer o impensável. É por isso que as seitas gostam de jovens, não de velhos. Velhos já não são tão fanatizáveis, mas jovens são os executivos dos homicídios que os escribas e fariseus não têm mais coragem de praticar por causa das suas próprias culpas, mas os jovens, com pouca vida, pouca memória, pouca experiência, acham que a existência inteira encontrou neles a sua melhor expressão de vigor e de devoção. Por isso, os jovens são tão adoráveis pelos manipuladores de mente, porque eles se entregam com uma força violenta enorme para serem os grandes apoiadores dos insanos desse mundo. São jovens. Tem uma energia que pode ser usada por homicídios, se for o caso. Saíram todos, ficaram ainda jovens com as suas pedras na mão, para lá e para cá. Aí, de repente, o que se observa é que os próprios jovens saíram também, os mais velhos até os últimos. E aí ficou apenas Jesus e a mulher no meio, onde antes havia uma multidão. E lembre, isso é nos arredores, é na esplanada do templo. É na esplanada do templo onde hoje estão as mesquitas de El-Aqsa e o monumento da Mesquita de Omar, naquela área ali, naquela plataforma, em volta cheio de lugares para sentar, chafarizes e outras coisas, e era num desses lugares que o evento estava acontecendo. Aí saiu todo mundo, até os que estavam antes ouvindo Jesus, e que depois se fizeram acompanhar pelos que chegaram com a mulher apanhada em flagrante adultério. E agora saem todos, porque até os que estavam antes ouvindo a Jesus sem pedra na mão, eles pegaram uma pedra do lado de um amigo e ficaram preparados, pensando que Jesus ia dizer: soltem pedra sobre ela. Porque tem gente que, mesmo ouvindo Jesus, sabendo da natureza do amor de Cristo, ainda assim, não sei como, eles ficam pensando que Jesus possa se tornar um desses líderes de apedrejamentos, de linchamentos públicos. Tem gente que está ali gostando, mas de repente diz: quem sabe agora ele vai dizer, joguem pedra, e eu não quero ficar sem jogar pedra, pega a pedra junto. E quando ele diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, sai todo mundo, sai quem veio com a mulher e sai quem estava escutando. Ficou vazio o lugar. É maravilhoso. Quando Jesus diz: o quê? Vocês querem julgar alguém? Então tá bom. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E Jesus está presente. Não é um pastor mentiroso, falso, com uma retórica de humanismo mentiroso também, não. Quem está ali é Jesus. Não dá para brincar com Jesus. Jesus nunca brincou de viver, especialmente com aqueles que existem para querer fazer morrer o próximo. Nunca brincou. E aí retiram-se todos, porque todos pecaram e todos, igualmente, carecem da glória de Deus.
retiraram-se todos, ficando só Jesus e a mulher. Eu acho isso maravilhoso. Ficando só Jesus e a mulher. Jesus tira os teólogos, os acadêmicos da Bíblia, os puritanos, os ortodoxos, os fariseus, das expressões dos maiores rigores e das maiores punições e das maiores severidades contra o próximo. Não manda ninguém embora, só diz: quem dentre vós estiver sem pecado, inicie o processo do apedrejamento. E se ausenta deles. E essa ausência é um grito insuportável. Esse voltar a escrever no chão aquilo que ele próprio apagaria, o que o vento levaria, voltando a fazer isso e abandonando-os, entregues ao seu próprio estado mental, reprovável e culposo, saindo do processo confrontacional, deixando-os no vazio de si mesmos. Eles foram saindo devagar, alguns até de costas. No silêncio absoluto, se dissiparam pela esplanada do templo e Jesus levantou a cabeça e olhou. Estava só ele e a mulher. Então ele se ergueu, olhou ainda por cima e à volta, e ninguém mais viu além da mulher. Além da mulher, não tem que ter ninguém além do pecador. Vocês ficam me perguntando: Caio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pequei, eu devo me confessar para o meu pastor, devo me confessar para um amigo da igreja, devo me confessar para minha mulher, devo me confessar para o marido da mulher com quem eu traí, devo me confessar? É uma pergunta recorrente. E a resposta do Evangelho é: saíram todos, ficou só Jesus. Porque na maioria das vezes, infelizmente, você só encontra apedrejadores. Só encontra apedrejadores. A solução da Igreja Católica para quem está precisando de uma confissão terapêutica, de uma confissão catártica, é até melhor, porque tem uma divisão e frequentemente não se dá nem para ver quem está fora ou quem está dentro. É claro que com a frequência ao mesmo ambiente comunal, depois de um tempo o sacerdote sabe quem está falando e a pessoa sabe quem é o sacerdote. Mas pelo menos tem aquela tentativa de anteparo, e existe a proibição sacerdotal, a menos que seja uma coisa vinculada a homicídio, ou coisas assim, ou ameaça de morte de alguém. Há uma proibição no cânone sacerdotal em relação a procurar a pessoa que confessou. Tem que ficar no silêncio, na discrição e na não comunicabilidade do confessionário. No entanto, é ainda um artifício humano para uma necessidade divina. A melhor cura é que a adúltera, que o adúltero, que o pecador, que o que se sente esmagado, acachapado pela sua própria culpa, tenha sido ele flagrado pelos homens, ou seja, ele apenas um flagrante diante de Deus. O ensino do Evangelho é que o perdão vem de Deus, portanto a confissão é a Deus. A graça vem dos céus, por isso a confissão é aos céus. É como diz João: filhinhos meus, não pequeis. Mas se todavia, por acaso,
por alguma razão, por algum tropeço, por algum deslize, por alguma falta, alguém pecar, seja qual seja o pecado, não esqueçam disso. Vocês têm advogado. Vocês têm advogado. Olha o advogado. Olha como ele é manso e humilde de coração. Vocês têm advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, a cobertura, o perdão pelos nossos pecados, para os nossos pecados. E não somente para os nossos próprios pecados, mas ainda ele é a propiciação pelos pecados do mundo. Por isso, basta Jesus e a mulher Jesus. Basta eu e Jesus, Jesus e eu. Eu, na minha idade mais adulta, no auge de todas as coisas que me diziam respeito, respeitado na terra toda como um homem de Deus, eu adulterei. E aí, como eu mesmo confessei, ninguém me flagrou, ninguém me pegou em nada. Eu já tinha conversado com a mãe dos meus filhos desde o dia 28 de abril e ninguém me pegou. Depois ficaram sabendo porque houve a divulgação, e eu não quero falar detalhadamente sobre o assunto, houve a divulgação da conversa que eu tinha tido com ela, que era uma conversa inicialmente privada para a gente poupar os nossos filhos exposições fortes e desnecessárias. Todavia, houve uma divulgação e quando eu vi, já tinha muita gente sabendo, e eu não estava ali para ser cínico. Prova disso é que eu jejuei, clamei, me angustiei, busquei energias e iniciei uma conversa muito suave para não ser grotesca, não ser perversa com a dor que a minha esposa iria sentir, já seria esmagadora demais. E fui, no fim daquele dia, estava tudo narrado só entre mim e ela. O resto vazou dali. E aí eu escrevi uma carta para o mundo inteiro, a quem interessar possa. E mandei para o Comitê de Lausanne, mandei para os meus amigos nos Estados Unidos, para a família do Billy Graham, Leighton Ford. Falei com meu amigo Manfred Grellert, meu amigo Guilhermino Cunha. Fui falando com todos os amigos queridos que eu pude alcançar. Mandei uma carta para o Supremo Concílio, para o Sínodo, para o Presbitério da Igreja Presbiteriana. Eu era membro do Conselho Mundial da Missão Portas Abertas, da diretoria. Me desliguei como presidente emérito da Associação Evangélica Brasileira, me desliguei de todos os grupos aos quais eu pertencia, mandei cartas formais me desligando e dizendo por quê, com o anexo da carta que eu tinha escrito para todo mundo, só que pedindo desligamento. E aí o que queriam era uma chance de me colocar na presença de uma multidão de pastores para tentarem me humilhar do jeito que podiam, como tentaram em alguns aspectos. Como tentaram, mas eu não deixei. Eu não deixei, eu não fui. E quando eu fui, já foi 2 anos depois, com eles me pedindo para voltar, para me tornar o que eu tinha deixado de ser por decisão, e o que eu não queria mais voltar a ser, e não era por causa do que me tinha acontecido, porque até a própria situação que deflagrou o meu divórcio já estava terminada para mim.
mas eu não queria mais, eu não queria voltar para nada. A única coisa que eu queria era manter meus filhos e o respeito e a amizade da mãe deles. O resto, aquele era o concílio que me importava ter relações de reconciliação. O resto, como disse Paulo, nem por um minuto me submeti à sanha apedrejante que eu sentia no espírito babante, patética e diabolicamente regozijante de seres cujo coração estavam carregados do privilégio do apedrejamento. Vou apedrejar o Caio. Tiveram que engolir as pedras, porque eu não queria mais ficar perto de nada e o meu assunto estava resolvido. Há muito tempo sem eles, só eu e Jesus. Eu não andei com Jesus aqueles anos todos para precisar depois de um grupo de homens frustrados, doentes, tarados, querendo manifestar a projeção das suas doenças sobre mim como apedrejamento. Eles tiveram que engolir as suas pedras. Mas na minha presença só vieram para dizer: como vai, reverendo? Tudo bem, reverendo? Porque eu não fiquei para dar chance a doentes, a santarados, de me terem como objeto do seu próprio apedrejamento. Eu resolvi sozinho com Jesus. Sozinho com Jesus. Resolvi com cada um dos meus filhos. Chorei com cada um deles. Porque eles eram Jesuses para mim, ninguém queria me apedrejar. Todos disseram: agora vamos levantar a cabeça, Débora. Vamos prosseguir. Você vai conseguir. Nós vamos em frente. Só eu e Jesus. Só você e Jesus. Talvez agora alguns aqui entendam, porque toda hora eu digo: não faça isso. Não vá contar para ninguém. Eles não querem te ajudar. Eles querem te flagrar. Eles querem tua confissão para te apedrejar. Como eu ouvi de alguns, você não deveria nunca ter escrito uma carta contando tudo. Se você tivesse ficado em silêncio, ou se você tivesse negado, até porque não tinha como negar, porque ninguém sabia, fui eu que decidi contar. Mas você deveria deixar só no âmbito familiar e para o lado de fora mentir. Como eu já fiz, eu encontrei vários dizendo: eu já fiz. Tantas vezes, já fui até apanhado e disse que era mentira. E continuei. Por que você foi dar uma de um cara que tinha que escrever uma epístola da sua confissão? E eu falei: é porque havia milhões de pessoas que me respeitavam bastante para merecerem de mim uma declaração escrita. Mas eu não fui para diante de nenhum dos meus acusadores. Eles até hoje não tiveram essa chance e quando me encontram em termos de reverência, porque eu nunca dei espaço para a sanha de nenhum deles. Sequestrador, comigo morre seco. Foi o que eu aprendi com minha mulher. Assim que eu a conheci, ela me falou essa expressão: ah, que nada, sequestrador tem que morrer seco. Eu falei: você tem razão. A gente não paga sequestro e eles morrem sem nada. Mas nós não vamos pagar sequestro. Não há barganhas com Deus, quanto mais barganhas com os homens. Ficando só Jesus e a mulher. Repita comigo: ficando só Jesus e a mulher. Que coisa linda. Ficando só Jesus e a mulher. Que lindo! Só Jesus e a mulher. Então Jesus, olhando, perguntou a ela:
mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, meu Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais, não adultera mais, não engana mais, não sejas mais infiel, não traias mais, não te ponhas num lugar de morte, na presença dessa sanha maligna dos homens. Nem eu tampouco te condeno. Agora, meu filho, minha filha, sem cinismo, porque a morte do cinismo acontece quando a gente ouve Jesus dizer: nem eu tampouco te condeno, e vai e não peques mais. Porque ele não tira a condenação para fazer concessões indiscriminadas para entrada no ambiente de promiscuidade adúltera. Não. Você está perdoada, você está perdoado. Agora levanta, muda de vida, anda diferente, escolhe um outro caminho, faz um outro passo. Eu sei que é possível. Eu sei que é possível porque eu me converti e vivi 25 anos sem nada disso, sem sofrer disso. Depois aconteceu esse tropeção, mas eu me levantei. E eu não estou aqui de outro modo a não ser em pé na tua presença. E me mantenho de joelhos na presença de Jesus. Quanto mais eu fico quebrantado na presença de Jesus, mais poderoso eu fico em pé na presença de homens, diabos, demônios e anjos. Quebrantado diante de Jesus e em pé diante de qualquer outra criatura e com autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder maligno, e nada absolutamente me causará dano. Essa é a palavra, essa é a promessa dele. É nessa alegria, é nessa ousadia, é nessa intrepidez que eu venho caminhando e caminharei até o último dia da minha vida, sem culpa, sem pecado, porque já não há mais nenhuma condenação para mim que estou em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus, o Espírito do perdão, o Espírito do Evangelho, me libertou da lei, do pecado e da morte. Jesus, que esta palavra dita e ensinada outra vez, porque hoje é outro dia, e porque aqui há outras pessoas, que essa palavra tenha chegado como bomba de consolação, como um derrame de amor, como uma manifestação salvadora de toda e qualquer expressão culposa, angustiosa, contra toda acusação maligna que queira ser recorrente no coração de quem quer que seja. Os dias da milícia, os dias da guerra, os dias da culpa, tu decretaste que acabaram. Os dias da vossa luta, da vossa angústia acabaram. É o que tu dizes. É o que tu dizes quando me ordenas também hoje a dizer: consolai, consolai o meu povo. Dizei que os dias da sua angústia, da sua guerra findaram, que os seus pecados estão perdoados, que a sua culpa foi coberta.
E agora realiza isso em favor de todos. Os que pela fé com o coração quebrantado se apossarem da palavra da vida, que hoje sai da minha boca em teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E amém.